Olá, amigos, um bom fim de semana a todos. Já estamos nesse fim de semana. Nesta sexta-feira, 9 de outubro de 2020, o Brasil inicia sua participação pela 13ª vez numa eliminatória de Copa do Mundo. Nas 12 anteriores, ele sempre teve o mesmo destino. Carimbou o passaporte para o país da Copa. Alguns deles foi até campeão. Ele já foi 5 vezes campeão, não precisou disputar eliminatórias antes de todas, porque houve um bi em 58 e 62. A gente espera que a seleção do Tite reencontre o bom futebol que não mostrou na Copa do Mundo, teve lampejos apenas, e desde então não mostrou hora nenhuma, nem na conquista da Copa América, um futebol que nos enchesse os olhos. A última vez que isso aconteceu foi na edição anterior das eliminatórias, quando o Brasil fez sua melhor campanha nesse tipo de competição. Uma competição que ela faz parte da Copa do Mundo, mas a gente tende a desmembrá-la como uma coisa à parte. Eu fiz um balanço na minha coluna no canal no site ultrajando.com.br. Vocês vão ver aí o link para a coluna, né? Sobre a participação brasileira nessas 12 edições. São 110 jogos, aí tem um quadro aí para vocês verem. 110 jogos o Brasil já fez, será o 111º, este contra a Bolívia, né, na Neoquímica Arena do Corinthians. Com 68 vitórias, 68, 30 empates, 12 derrotas, 239 gols a favor, 70 contra, um saldo invejável de 169, 169. Teve como principal artilheiro o Romário, que em 3 edições marcou 12 gols, seguido pelo Zico, 11 gols em 3 edições, Ronaldo Fenômeno, 11 gols numa só edição, da qual foi artilheiro para a Copa de 2006, o Tostão com 10 também em uma só edição para a Copa de 70, o Kaká em 2 edições, com 10 também, e o Luiz Fabiano igualmente em 2 edições, com 10 gols. E 16 jogos, mais de 10% disso aí, né? Bem mais de 10% foram no Maracanã, o estádio em que o Brasil mais atuou nas eliminatórias. Eu discorro sobre um destaquezinho de cada participação brasileira eliminatória. Nas primeiras Copas ele não precisou. 30 era convite, era aqui embaixo no Uruguai, não precisou, assim como 34 também não, nem se preenchia a cota de 16 times que cabiam na competição. Iam 13, 12, 14, então havia time que jogava um jogo só, 2. Então o Brasil não precisou, assim como em 38, em 50 já era anfitrião, em 54 sim, foi a primeira vez que teve eliminatórias, o Brasil estreou em eliminatória em 54, foi contra o Chile, uma vitória por 2-0, no dia 28/2 de 54, 2 gols do Baltazar, o cabecinha de ouro. Né? O Brasil, nessa edição de 54, fez 4 jogos com 4 vitórias, vitória em todos eles, 8 gols a favor e apenas 1 contra. O destaque foi o Baltazar. Na segunda eliminatória, foi só contra o Peru. Houve desistência de outras equipes. Ele enfrentou o Peru em 2 jogos, 1-1 em Lima e 1-0 no Peru, naquele célebre gol de folha seca do Didi, né? Aquele gol imortalizado. Né? O destaque acabou sendo esse. A terceira vez de eliminatória, o Brasil já tinha 2 títulos e já tinha perdido a Copa da Inglaterra. Foi para a Copa de 70, com as Feras do Saldanha, em que ele fez 6 jogos contra Colômbia, Venezuela e Paraguai, ganhou todos os 6, com um saldo de 23 gols a favor e 2 contra, 21 de saldo. Só o Tostão, que foi o artilheiro das eliminatórias da Copa do Mundo em todo o planeta, fez 10. Né? E essa eliminatória, o Brasil se classificou com uma vitória por 1-0 sobre o Paraguai, no jogo de maior público da história do futebol. O maior público pagante da história do futebol, 183.341, né? Foi no Maracanã, um gol do Pelé. O Brasil voltou a disputar eliminatórias para 78, com 6 jogos também, 4 vitórias, 2 empates, 17 gols a favor e apenas 1 contra. Né? Foi em 2 fases, um triangular com Colômbia e Paraguai. Na estreia empatou com 0-0 com a Colômbia, caiu o Oswaldo Brandão e foi contratado o Cláudio Coutinho. O Brasil foi primeiro desse mini-grupo e jogou com os 2 primeiros dos outros mini-grupos, Peru e Bolívia, num triangular em Cali, para se classificar 2 deles. O Peru foi o outro. O Brasil ganhou as 2 partidas, se classificou para a Copa da Argentina. Né?
Depois voltou a participar em 82, sob a direção do Tele. A seleção ali se esboçava a seleção que encantaria o planeta em 82 na Espanha. 4 jogos, 4 vitórias contra Venezuela e Bolívia, com facilidade ali, tranquilo. Né? 16 gols a favor e 2 contra. Para 1986, o Evaristo foi demitido às vésperas das eliminatórias. Né? O Brasil estava com resultados ruins nos amistosos, um ambiente muito conturbado, jogadores fazendo greve contra a imprensa, aquela confusão. A CBF, presidida pelo Julito Coutinho, dispensou o Evaristo e pediu o Tele emprestado ao Al-Ahly de Jeddah, na Arábia Saudita. O Tele foi emprestado para esses 4 jogos só. 2 contra a Bolívia e 2 contra o Paraguai. O Brasil ganhou os 2 jogos fora, por 2-0, e empatou os 2 em casa, um no Maracanã e um no Morumbi, por 1-1. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 6 gols a favor, 2 contra. Na Copa do Mundo, sob nova direção da CBF, o Otávio Pinto Guimarães, na Bia Bichedid, o Tele seria recontratado, já estaria livre do contrato no Catar, na Arábia Saudita. Para 1990, houve um senão ali, o Brasil enfrentou Venezuela e Chile, 2 jogos. Ganhou da Venezuela, goleado os 2. No Chile empatou por 1-1, jogo catimbadíssimo em Santiago. E ganhava por 1-0 no Maracanã. Ele precisava do empate quando a fogueteira Rosaneri Melo jogou a torcedora Rosaneri Melo jogou um sinalizador da Marinha no gramado do Maracanã. O Rojas viu aquele fogaréu, aquela luz, aquele fogo, se atirou em direção às chamas, fingiu que tinha sido atingido, tinha um bisturi na luva e cortou o próprio supercílio com bisturi para provocar a paralisação do jogo. Os jogadores carregaram dramaticamente, mas a FIFA não engoliu aquela história, apurou-se jeitinho, havia fotos raras, mas havia, um deles foi do Globo, inclusive, Jorge William, fotógrafo, mostrando que era uma farsa aquilo do Rojas. Uma semana depois, a FIFA concedeu ao Brasil vencedor por 3-0, eliminou o Chile das eliminatórias até para a Copa de 94, né, e baniu o Rojas do futebol, suspendeu o zagueiro Astengo, o Rojas era goleiro do São Paulo, suspendeu por 5 anos o zagueiro Astengo, que era do Grêmio, sumiu do mapa, e também tirou do futebol, baniu o técnico Jorge Aravenha. A farsa custou caro ao chileno. Uma competição com 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 12 gols a favor e apenas 1 contra. E aquele saldo da fogueteira, que aí teve aquela fama súbita, posou para Playboy e tudo, foi viver em Brasília, cuidava de carrocinha, de sanduíche e tal. Ela sofreu um câncer e morreu de câncer anos depois. Uma triste história aí. Para 94, o Brasil já foi uma eliminatória mais complicada, que mudou-se a fórmula de disputa. Eram 2 grupos, 2 seleções, né, de 5 seleções. Ele fez 8 jogos, ganhou 5, empatou 2 e pela primeira vez perdeu 1. Foi na Bolívia, na altitude de La Paz, por 2-0. Ele fez 20 gols, sofreu 4. Foi mal no primeiro turno, havia uma onda contra o Parreira, muita gente querendo derrubá-lo, mas no segundo o Brasil se recuperou plenamente, ganhou todos os 4 jogos com o pé nas costas. Precisava apenas do empate com o Uruguai no último jogo no Maracanã. O Miller estava suspenso pelo 3º amarelo. Aí o Parreira e o Zagallo convocaram de volta o Romário, que estava afastado da seleção porque havia reclamado da reserva cerca de um ano antes, né, um amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre. O Romário voltou, dominou o noticiário da semana, chamou a responsabilidade para si, jogou uma partida exuberante no Maracanã. O Brasil ganhou por 2-0, 2 gols do baixinho, e ali pegou um embalo para o tetracampeonato no ano seguinte. Para 2002, a fórmula já era outra. Desde a edição anterior, que não teve o Brasil, era pontos corridos, todo mundo jogando contra todo mundo. 18 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 31 gols pró, 17 gols contra. A trajetória conturbada do Brasil começou com o Vanderlei Luxemburgo, ele se perdeu, ele caiu um jogo, o Candinho, que era o auxiliar dele, dirigiu o time contra a Venezuela, inclusive está fazendo hoje 20 anos, esse jogo, hoje 8 de outubro que estou gravando, 20 anos esse jogo. Depois teve o Emerson Leão, que também não foi bem, e assumiu o Filipão, Luiz Felipe Scolari, que aos trancos e barrancos, perdia fora, ganhava dentro, levou o Brasil à Copa do Mundo, ganhando o último jogo que ele precisava vencer, a Venezuela no Castelão em São Luís, por 3-0. O Brasil se classificou, foi a única vez que o Brasil sofreu mais ou menos em campo para classificar. Para 2006, o Brasil, mesmo como campeão, teve que disputar a eliminatória, porque a FIFA mudou o critério, passou a exigir também que o campeão, só o anfitrião teria direito assegurado. Ele disputou novamente a eliminatória, 18 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 35 gols pró e 17 contra, direção do Parreira. O destaque aí foi um jogo contra a Argentina no Mineirão,
3-1 em que a torcida do Cruzeiro, evidentemente, aplaudiu todos os gols, vibrou com todos os gols. Porque os 3 do Brasil foram do Ronaldo, ex-atacante do time, todos 3 de pênalti, e o gol da Argentina foi do Sorin, antigo lateral esquerdo do time, que até tinha sido jogador do time e voltaria a ser naquele mesmo ano. Né? A eliminatória é a seguinte, já com Dunga, né, para a Copa de 2010 na África do Sul. 18 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 33 gols pró, 11 contra. O Brasil começou mal, mas começou depois do empate por 0-0 do Mineirão, em que a torcida vaiou tremendamente, pediu a saída do Dunga, xingou o governador Aécio Neves, provocando, inclusive com outras coisas aí e tal, né? Nem convém lembrar. 0-0. Aí o Brasil depois começou a embalar e ganhou de fora de casa dos seus 3 principais adversários, os 3 mais difíceis, do Chile, do Uruguai e da Argentina. Então o Brasil foi primeiro disparado no grupo, classificou-se muito bem na Copa, já seria outra coisa. E finalmente, para 2018, começou mal com o Dunga também, o Tite assumiu no meio da campanha, o Brasil estava em 6º lugar, disparou uma série de vitórias, o Brasil fez sua melhor campanha em eliminatórias, classificou-se em primeiro, disparado no grupo com a pontuação recorde, 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 41 gols a favor e 11 contra. Pena que na Copa do Mundo o Brasil tenha deixado a desejar, aquele futebol ficou meio para trás. Agora a esperança renasce com essa 13ª participação brasileira em eliminatória, que espera-se terá o mesmo destino das outras. Passaporte carimbado, dessa vez para o Catar. É isso aí, meus amigos, fique com a gente, um abraço.